Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse meu primeiro Hangout, né? Gostaria, antes de qualquer coisa, antes de iniciar aqui o nosso bate-papo, agradecer imensamente dois grandes amigos que estão aqui me ajudando na parte da tecnologia, porque tudo isso para mim é muito novo. Então a Inês está aqui, muitos de vocês conhecem Inês Coso, o Carlos, né? E eu queria muito tocar esse nosso encontro com dois parceiros muito queridos, que é a Priscila Reco, né, e o Aislan Moura, que estão lá em Salvador, tiveram alguns pequenos probleminhas técnicos, então a gente vai estar conectado com eles, na realidade fazendo alguma ponte aqui. Eles vão mandar algumas perguntas, algumas intervenções. Bom, a gente tem uma horinha para falar de temas absolutamente encantadores, né? Esse Hangout ele tem como objetivo versar um pouquinho sobre o curso de formação em coaching ontológico, em liderança e em ética aplicada, que vai estar acontecendo em Salvador e simultaneamente em São Paulo, né, nesses próximos 7 meses. E eu gostaria, antes de qualquer coisa, né, não ficar só divulgando o curso, mas que aqueles que estão presentes aqui no Hangout possam absorver algum tipo de conhecimento, né, que de alguma forma colabore com o seu dia a dia profissional. Por isso que eu vou indicar algumas leituras para vocês. Eu separei alguns livrinhos que estão aqui do lado, então provavelmente vocês vão me ver virar de vez em quando para pegar e comentar esses livros. E eu espero também que vocês possam fazer qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida, estejam à vontade, que a gente vai fazendo um bate-bola durante a minha apresentação. Eu fiz também aqui uma sequenciazinha, né, para não me perder nesse pequeno período que a gente vai estar junto, né, não mais do que 1 hora, para falar de vários temas que são temas bastante complexos e que eu vou precisar de uma objetividade para clarificar para aqueles que não conhecem sobre o assunto. Bom, a primeira coisa que eu queria definir para vocês é o que é coaching, né? Porque coaching é uma palavra que está em voga, que está em moda, todo mundo fala muito hoje de coaching, e coaching pode ser infinitas coisas, né? Por isso que a gente aqui vai versar sobre coaching ontológico, que é uma escola específica de coaching. O coaching, para muita gente, é uma forma de psicoterapia, mas eu particularmente não gosto disso. Eu acredito que coaching é uma técnica de aprendizagem, que facilita a aprendizagem. E eu tenho algumas formações, e uma delas é de filósofo. E eu flerto muito com essa escola ontológica, porque ela surgiu no seio da filosofia. Ela tem um embasamento não só filosófico, mas ela também flertou com neurobiólogos que me encantam, aqueles estudiosos do cérebro, do sistema nervoso central. Então, quando o coaching ontológico surgiu, há aproximadamente 40, 45 anos, estava pipocando aí no mundo uma série de conhecimentos que afloravam dos estudos de neurobiologia, dos estudos do cérebro, e principalmente, né, dessa riqueza do pensamento filosófico ocidental. Tá? Quando a gente fala de liderança, é importante notar que todas as definições de liderança, elas sempre levam muito em consideração a questão da comunicação, né? Todas as definições, se a gente for principalmente naqueles livros de administração, de gestão de pessoas, sempre a parte da comunicação ela está presente. E o coaching ontológico é uma escola que flerta muito com essa questão da comunicação, flerta muito com essa questão da linguagem. Então a ideia da gente, nesses 7 meses, que a gente provavelmente pode estar junto nesse curso, é versar sobre coaching, versar sobre liderança, mas versar também sobre uma coisa absolutamente importante dentro dos processos de aprendizagem pautados e alicerçados no coaching, que são as decisões éticas, né? Quando a gente fala de ética hoje, muitas pessoas se esquecem que ética surgiu de uma palavra chamada ethos, que é lugar, aconchego, ninho, né? E o lugar, aconchego, ninho, é o local que todo mundo gostaria de estar, né? Todo mundo quer estar bem alocado no seu universo. E quando a gente fala de ética, a gente sempre fala de tomada de decisão. A gente sempre vai estar falando de momentos na nossa vida que a gente está em dúvida sobre como tocar as nossas decisões, de como agir. Sempre que você tem dúvida, você está no universo da ética. E quando as pessoas procuram um curso de coaching, elas procuram um curso de coaching para aprimorar sua capacidade conversacional,
para aprimorar a sua capacidade de liderança, mas muitas vezes também para tentar resolver seus dilemas, seus conflitos existenciais, seus dramas. Puxa vida, será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Inúmeros caminhos sempre se apresentam na nossa vida, e sempre que você tem um dilema sobre qual seria a melhor vida a ser vivida, muito provavelmente você está imerso no universo da ética. O coaching flerta com isso, porque o coaching é uma parceria, tá, entre um facilitador e uma pessoa que está com dúvida sobre qual ação tomar, né, para deliberar a melhor das suas vidas e, consequentemente, a melhor das suas convivências, porque viver, fundamentalmente, é a arte de conviver. Conviver com o outro, conviver com aquelas pessoas que dividem aí as suas trajetórias existenciais no nosso cotidiano. Eu tenho aqui uma dica para vocês, tá? Para quem não entende muito de coaching, tem um livro muito bacana que eu gosto, tá? Que é da Andrea Legges e do Joseph O'Connor, e eles versam sobre 6 escolas diferentes de coaching. Coaching com PNL, coaching positivo, coaching coativo. Fala-se também muito do coaching ontológico. Tá? Então, para quem quer dar um sobrevoo, entender um pouquinho melhor a respeito de como essas escolas elas foram se construindo no decorrer desses quase 45 anos de história dessa técnica, eu acho que é uma leitura bastante agradável. Tá? Então, as escolas de coaching elas são inúmeras, elas não são necessariamente, uma não é melhor do que a outra, né? Eu flerto bastante, como eu falei para vocês, assim como a Priscila, com o coaching ontológico, porque para mim encaixou como uma luva, porque eu já tinha alguns conhecimentos que faziam de todas aquelas técnicas do coaching ontológico algo que faz muito sentido para mim, né? É fácil transitar em cima dessa linha férrea que foi erigida por 2 pensadores, Fernando Flores, um sociólogo, filósofo do Chile, e Rafael Echeverría. Eles são hoje praticamente, acho que, os 2 maiores nomes do coaching ontológico. O coaching ontológico ele se alicerça numa base referencial chamada ontologia da linguagem. Tá? Então, a ontologia da linguagem é o referencial teórico, e o coaching ontológico ele é a aplicação de todas essas bases, e essas bases teóricas erigidas aí, na realidade não erigidas, mas compiladas na ontologia da linguagem. Então vamos lá, vamos definir os termos. Ontologia é o estudo do ser. Onto é ser, logia é estudo. Tá? Ontologia da linguagem pressupõe o seguinte, que você, eu, o Carlos, a Priscila, o Aislan, a Inês, somos seres linguísticos, somos seres que vamos nos fazendo na linguagem. Né? Aquilo que você crê, aquilo que você acredita, os teus juízos, tudo isso foi absorvido nesse universo absolutamente fluido que é a linguagem. Né? Então aquilo que você ouviu falar de você desde pequenininho, a forma como você se relaciona com o outro, a forma como você se relaciona com Deus, tudo passa pela linguagem, tudo passa pela linguagem. E a ontologia da linguagem acredita que se você mudar a maneira como você fala de você, como você fala do outro, como você fala do mundo, você muda, na realidade, a sua essência, você muda o seu onto, o seu ser. Né? Então o coaching ontológico ele tem uma peculiaridade bastante interessante, que ele foca antes de trabalhar com mudanças de ação com vistas a atingir determinados objetivos, o coach ele vai investigar o ser que você é. E o ser que você é facilmente perceptível nos jogos de linguagem, nos bate-papos do cotidiano, na forma como você se refere dos outros, na forma como você se refere a você mesmo. Então pensa no seguinte, você está descontente com o teu trabalho. Vamos imaginar que você queira fazer uma migração, né, de emprego, porque o teu emprego não está muito bacana. Daí eu pergunto para você, puxa, mas o que tem no teu emprego que está te desagradando? Fala, eu não sou reconhecido. O meu chefe ele não reconhece ninguém. O meu chefe ele não valoriza as pessoas. Ok. Quando você fala isso, você está expondo determinados juízos
você está expondo determinadas crenças, e que são suas. Elas precisam ser validadas, elas precisam ser legitimadas, elas precisam ser levadas em consideração. Mas elas precisam também ser investigadas, né? Existe uma coisa muito bacana dentro da ontologia da linguagem, que é a diferenciação entre declarações e afirmações. Uma afirmação é sempre pautada em fatos, é sempre pautado naquilo que qualquer um de nós aqui nessa sala chegaria à mesma conclusão se tivesse acesso. Já as declarações são os teus juízos de valor, extremamente importantes, diga-se de passagem, né? Aquilo que é importante para você, você foi colhendo no decorrer da tua trajetória, no decorrer das tuas escolhas, no cotidiano, no decorrer dos momentos onde você decidiu que liberdade é um valor importante para você, que compaixão é um valor importante para você, e com base nisso você vai fazer as suas escolhas. Ok, então vamos pensar no seguinte: quando você fala, meu chefe não me reconhece, meu chefe é uma pessoa ingrata, isso, para a ontologia da linguagem, para a filosofia da linguagem, tá, é uma declaração. E uma declaração está sempre pautada num juízo de valor. Ela não está pautada em fatos, tá? Fatos concretos, como, por exemplo, a IBM é uma empresa de tecnologia. Você concorda? Inês, você concorda? Claro. Carlos? Concordo. Carlos, Inês, Natália, todo mundo aqui concorda que a IBM é uma empresa de tecnologia. Agora, olha só que interessante. A IBM é a melhor empresa de tecnologia do planeta Terra. Você concorda, Inês? Depende. Depende, não. Ela falou. Vamos dizer que eu concordo se for a Apple. Ela concorda se for a Apple. Então, olha só, na primeira afirmação, a IBM é uma grande empresa de tecnologia, é uma empresa de tecnologia? Isso é uma afirmação. Isso não muda o mundo, isso é uma constatação, é fato. Agora, quando eu chego e falo que a IBM é a melhor das empresas de tecnologia, isso é uma declaração. E quando eu faço uma declaração, eu estou me apresentando para você. Eu estou apresentando os meus valores, eu estou apresentando os meus juízos. Afirmação não é necessariamente melhor ou pior do que uma declaração. Mas o que muda o mundo são as declarações. O que muda o mundo são as declarações que a gente faz do mundo. Então, quando você fala, o meu chefe não me valoriza, né, e eu pergunto, é fato ou opinião? Você fala, mas é fato, todo mundo concorda. Todo mundo pode concordar com a sua opinião, mas ainda assim, isso é uma declaração. E essa declaração, ela cria mundos. Olha que bacana, segundo a ontologia da linguagem, na realidade, segundo a filosofia da linguagem, a linguagem ela é gerativa. A todo momento ela está criando mundos novos, que às vezes vão ser mundos alegradores e que às vezes vão ser mundos entristecedores, não vão ser mundos muito bacanas, muito auspiciosos. Então, quando a gente está tocando um processo de coaching, né, a investigação sobre os juízos do cliente, do coachee, ou de um grupo, quando você está fazendo o coaching de grupo, é extremamente importante, né, porque se a gente for bem sucedido nessa condução do coaching, lá na frente, por exemplo, você pode estar falando assim do teu chefe: olha, eu tenho uma necessidade enorme de ser valorizado por aquele sujeito. Eu tenho uma necessidade enorme de ser reconhecido por aquele sujeito. Então, a partir do momento que você começa a falar na primeira pessoa, a se responsabilizar pelas tuas necessidades, pelos teus afetos, a gente pode abrir canais de comunicação. Né? A gente pode, por exemplo, compartilhar juízos. Aí caberá a você tentar entrar em contato com o teu chefe, tentar entrar em contato com o teu superior para fazer um pedido para ele. Falar, olha, eu tenho uma necessidade enorme de ter feedbacks, de ter conversas, né? Eu sinto que nós não temos tanto tempo, eu gostaria de saber se é possível, uma vez por semana, a gente poder bater um papo. Né? Daí, olha só, você assume a tua necessidade, você assume os teus juízos, você assume os teus valores, né? Assumindo plena responsabilidade por aquilo que é absolutamente seu. Né? Por isso que no coaching ontológico, antes de você focar numa determinada ação para facilitar o atingimento de uma meta, a gente vai investigar o ser que você é.
e o ser que você é sempre vai estar refletido nessa comunicação do dia a dia. Quando o Marcelo fala de Inês, quando o Marcelo fala de Carlos, quando o Marcelo fala de Natália, eu estou falando muito mais de mim, né? Quando vocês falam de outras pessoas, quando vocês falam do mundo, vocês estão falando muito mais de vocês do que das outras pessoas. Freud já falava isso, não é algo novo, né? É algo bastante antigo, diga-se de passagem. Quando João fala de Maria, fala muito mais de João do que propriamente de Maria, né? E o grande desafio do coaching ontológico é nós mergulharmos nesses automatismos linguísticos, nesses automatismos conversacionais, né, para tentar, ao alterar a forma como falamos do mundo, né, alterar a forma como o mundo responde a nós, né. No YouTube tem um linkzinho muito bacana, um filme muito bacana, que eu acho que foi até a Inês que mandou para mim há um tempo atrás, que é de um senhor deficiente visual, né, e que está sentadinho, né, e tem um papelão, e nesse papelão está escrito, né, sou cego, por favor me ajude. E as pessoas jogam algumas moedinhas assim. Daqui a pouco chega uma menina, né, pega o papelão dele, escreve uma outra coisa que não dá para ver no determinado momento, né, e deixa ali o papelãozinho e vai embora, né. E aparece um monte de gente agora colaborando com aquelas moedinhas que ele tanto almejava. Passa-se um tempo, a menina volta, ele percebe que é a mesma menina, porque toca os sapatos dela e pergunta, o que você escreveu? E ela fala, escrevi a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Daí a câmera vai lá no papelão e está escrito, é um lindo dia e eu não posso vê-lo. Então, na realidade, o que esse senhor queria era receber um apoio financeiro dos transeuntes, mas o estímulo linguístico que ele estava dando para o mundo era um estímulo inapropriado, né? E é sempre interessante a gente nos questionar, será que aquilo que eu estou falando é o que o outro está entendendo, né? O coaching ontológico ele preza muitíssimo pela questão do escutar, da escuta, de uma escuta mais plena, de uma escuta com uma entrega mais genuína, porque, segundo Humberto Mariotti, que tem um texto maravilhoso chamado Automatismo, Concordo, Discordo, ele nos apresenta a triste realidade de que muito provavelmente não escutamos os outros quando estamos numa conversa, né? Sempre temos uma opinião para dar, sempre temos um conselho para dar, você fala, eu falo, você fala, eu falo, você fala, eu falo, e esse automatismo de conversacional, esse automatismo concordo, discordo, faz com que a gente ouça, mas não escute, né? O escutar é um legitimar o outro como um verdadeiro outro, e esse curso que a gente se propõe a dar com vocês é um curso muito pautado no desenvolvimento da capacidade de escuta, né? Tem uma outra área que eu atuo, porque eu gosto muito, eu acho que flerta bastante com o coaching ontológico, que é a filosofia clínica, né? E existe um filósofo clínico chamado Will Goya, que escreveu um livro precioso, chamado A Escuta e o Silêncio. Olha só que bacana. E nesse livro ele versa sobre essa arte, que é a arte de escutar o outro com os nossos juízos penduradinhos, né? Pendura a forma como você observa o mundo, pendura a forma como você frui o mundo, né, para você conseguir se conectar com o outro. É uma das competências mais importantes para todo e qualquer profissional que se arvore em trabalhar não só como coaching, mas se você é um consultor, se você trabalha com comportamento humano, o desenvolvimento da escuta ativa é algo que vai muito provavelmente trazer um subsídio muito grande para que você execute com ainda mais competência as técnicas que você trabalha no dia a dia com grupos, com equipes ou com indivíduos. A gente vê essa importância da escuta em praticamente todas as vertentes que trabalham com linguagem. Bom, uma outra coisa que eu acho que é importantíssimo a gente ter em mente e que o coaching ontológico trabalha de uma forma primorosa é aquilo que Nietzsche nos legou chamando de estrutura religiosa do pensamento humano. O que vem a ser isso? Nietzsche, olhando para trás na nossa história, na história do pensar filosófico, ele percebeu o seguinte: temos uma tendência enorme de abdicar da nossa responsabilidade e atribuir para mundos imaginários
a responsabilidade que deveria ser nossa. Então vou fazer aqui um apanhado bem rapidinho pela história da filosofia. Eu lembro que uma vez eu estava tendo a honra de ter o Carlos e a Inês escutando minha fala, e que em 20 minutos eu consegui passar ali pelas principais ideias da filosofia, e eles gostaram tanto que fotografaram ali o quadro branco que eu estava escrevendo e depois me deram de presente, porque foi uma coisa que saiu meio que na hora. Então pensa no seguinte, olha só, 500 anos antes de Cristo, um sujeito chamado Platão, ele acreditava que eu, você, o ser humano, éramos dois, éramos corpo e éramos pensamento, né? Ou seja, ele criou aquilo que é chamado de dualismo ontológico, né? Eu, Marcelo, na realidade sou duas coisas, um corpo que sente, né? Um corpo que tem emoções e uma alma que pensa. E essa alma que pensa teria acesso a um mundo que transcende a nós, um mundo chamado mundo das ideias, onde todas as definições mais perfeitas que a gente pudesse encontrar estavam habitando. Então, no mundo das ideias tem um Marcelo super perfeito e não imperfeito como esse, tem a perfeição do conceito de cadeira, do conceito de mesa e do conceito de palavras também. Então, assim, o significado de justiça, o significado de amor, o significado de todas essas palavras que a gente usa no dia a dia, mas que não sabe muito bem definir. E se você quisesse ter uma vida boa, uma vida legal, você teria que aprender a pensar, aprender a raciocinar, para ter acesso a esse mundo das ideias, que é um outro mundo que te transcende. É um mundo que está além do físico, então é um mundo metafísico. A filosofia platônica, ela imperou durante muito tempo e ainda impera, porque muitos de nós acreditamos em mundos ideais. Quando você fala, Marcelo, as coisas não são bem assim como você está falando. Pensa bem, esse é um discurso platônico. Então como as coisas são? De que maneira as coisas são? Será que as coisas são de uma única maneira? Platão acreditava que sim. Platão acreditava que as ideias, elas sempre existiram e nunca, nunca, nunca mudaram. E nunca mudarão. E a ideia, essa filosofia de Platão, ela está imbuída na gente. Ela está tão imbuída que nós acreditamos em verdades eternas. E quando a minha verdade ela não bate com a tua, invariavelmente a gente vai entrar em conflito. E esse conflito, ele habita a língua, ele habita a palavra. Pensa, por exemplo, no seguinte, olha que legal. Quando você fala, imagina o Carlos falando para a Inês, Inês, você não me ama. Ok, o que é amor? A definição de amor é dificílima, mas a gente encontra no dicionário umas 50 definições, uma mais saborosa que a outra, uma mais palatável e mais gostosa do que a outra. Porém, para Platão, a definição de amor era uma só. Não cabe a mim chegar e falar, para mim, amor é isso, já para o Carlos é outra coisa. Não. O amor tem a sua definição eterna no mundo das ideias. Sai Platão e entra Aristóteles. E Aristóteles era aluno dele e achava que a vida boa era uma vida que a gente pudesse encontrar um encaixe. O cosmo é perfeito, harmônico, organizadinho, a natureza, tudo tem o seu lugar na natureza e você também tem o seu lugar na natureza. E a natureza, olha só, ela nos transcende. Ela vai além da gente. Você não pode mudar a tua natureza, segundo Aristóteles. E se você não pode mudar a tua natureza, a natureza é metafísica. É uma metafísica, ainda que na imanência, ainda que aqui no dia a dia. Mas se você nasceu para ser uma lagartixa, você jamais vai ser um jacaré. Quando muito, você vai poder fazer uma musculaçãozinha, se transformar numa lagartixa parruda, mais musculosa, mas jacaré, jamais. Era isso que Aristóteles acreditava. A vida boa é a vida encaixada no cosmos. Se você nasceu para ser um parafusinho nesse maquinário cósmico, você não poderá viver a vida como uma arruela. Daí sai Aristóteles, e entra os estoicos. Os estoicos acreditavam em destino. Muito parecido com Aristóteles também. O destino já está escrito, não tem como você mudar a tua vida. Você tem que se resignar, você tem que ter um estado chamado de ataraxia, de imperturbabilidade da alma, para você aceitar tudo aquilo que é imposto pelo destino. Sai os estoicos, entra Jesus Cristo.
E Jesus Cristo fala que o Pai está no céu, né, e tem um plano de vida para você. E a gente vai comprando todas essas ideias, né? A história vai mudando, os contextos vão mudando, as circunstâncias vão mudando, mas vamos sempre acreditando que existe uma essência que nos transcende, que existe uma essência que está além de nós. Daí tem a Idade Média, né, aquele período de obscuridade, chegamos na modernidade. Né? Na modernidade, os filósofos começam a enaltecer a razão, né, como se o pensamento ele fosse absolutamente superior a tudo, principalmente às nossas emoções, aos nossos afetos. Né? A característica da modernidade é acreditar que a razão pode suplantar a emocionalidade, os afetos. Todo mundo sabe que essa promessa da modernidade ela não foi levada a termo. Né? Somos seres emocionais também. Por isso que no nosso curso de coaching, a gente vai levar muito em consideração também as emoções e como que a gente pode trabalhar com as emoções para tentar compreender de onde elas surgiram, o que elas estão pedindo e de que forma que a gente pode fazer um pedido pautado numa satisfação dos nossos afetos, das nossas paixões, das nossas inclinações mais pungentes. Mas voltemos então, né? Na época ali de 1500, Thomas Moros escreve um livro fantástico chamado A Utopia, onde ele fala de uma cidade perfeita. Né? Uma cidade que não existe, gente. Uma cidade que está além de todas as cidades que a gente já viu. Né? E o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e todas as propostas éticas, todas as propostas de bem viver, sempre são propostas que acreditam numa essência, tá? Em algo que nos transcende. A pós-modernidade, com a pós-modernidade, surgem os filósofos da linguagem, surge a analítica da linguagem. E os filósofos da linguagem, eles já estavam bem céticos com relação a todas aquelas promessas da filosofia moderna, né? A crença na ciência, por exemplo. Nossa, a ciência vai ser fantástico, vai salvar a nossa espécie, a gente vai conseguir tudo com a ciência. Sabemos que a ciência também não respondeu a todos os nossos anseios e todas as nossas inquietudes. Então, no século XX, surge um ramo da filosofia que começa a investigar profundamente a linguagem, os limites da linguagem. Né? E os limites da linguagem, eles foram, de uma forma bastante saborosa e palatável, nos apresentados por filósofos como Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein escreveu 2 livros muito bacanas. Ele escreveu um livro chamado Tractatus Lógico-Filosófico. E ele falava o seguinte: a linguagem só dá conta de falar dos fatos, ou seja, das afirmações. IBM é uma empresa de tecnologia. Né? E ele acreditava que as coisas mais importantes que a gente tem na vida, como o sentido ético, as emoções, não poderiam se traduzir em linguagem. Ele escreveu um livro maravilhoso e falou, olha, todos os problemas da filosofia são problemas linguísticos. Eu resolvi todos os problemas. Aquilo que você não pode falar, você deve se calar. Os filósofos da ciência adoraram Wittgenstein, enalteceram ele. Daí ele foi dar aula, abandonou a filosofia e foi dar aula para crianças na pré-escola, lá na Suíça. 10 anos depois ele volta com outro livro chamado Investigações Filosóficas, negando o primeiro livro dele. E fala, não é nada disso. Não é nada disso. Na realidade existem várias linguagens, muitas linguagens. E para você conseguir se relacionar bem e ter uma vida boa, você precisa entender os jogos de linguagem que são jogados em comunidades muito específicas. O que significa isso? Significa que no meio da PNL, por exemplo, e da neurociência, onde minha amiga Inês habita, existem algumas palavras que só aqueles agentes sociais entendem. Né? No meio do surf, eu sou surfista, existem algumas palavras, alguns jogos de linguagem que só quem é agente social que joga aquele jogo compreende. E que para você ser um bom consultor, ser um bom líder, um bom professor, fundamentalmente você tem que estar atento a esses jogos de linguagem, tentar compreender que a palavra em si,
ela não guarda nenhum tipo de significado. Quem concede significado às palavras é o acordo entre os falantes, o acordo entre aqueles que estão jogando o mesmo jogo social. E esses acordos, muitas vezes, eles não são feitos, eles não são pactuados com as equipes de trabalho, com os grupos, com os departamentos. Quantos jogos diferentes de linguagem, quantos jogos de palavras distintos a gente pode ver, por exemplo, num único ambiente de trabalho, né? Quando você fala de justiça ou de respeito, o que você quer dizer com isso? É necessário clarificar as palavras, é necessário deixar claro para o outro a partir de qual lugar que você está falando, né? E muitos de nós não sabemos, essa que é a realidade. Pensa, por exemplo, na palavra respeito. O que a palavra respeito significa para você? Eu dou sempre esse exemplo quando eu estou ministrando cursos, né? Imagina que eu sou um italiano casado com uma japonesinha, eu sou apaixonado por ela, e quando a gente casa, a gente vai fazer uma promessa de respeitar um ao outro, para sempre, né? 3 anos depois a gente está separado. Eu falando para o meu melhor amigo, puxa, ela não me respeitava. E ela falando para a melhor amiga dela, puxa, ele não me respeitou durante toda a vida dele. E o que pode ter acontecido aí? Como italiano que sou, respeito para mim é falar tudo que vem à minha cabeça, minha vida é um livro aberto, tudo que eu estou sentindo eu falo. Respeito para minha esposa, filha de orientais, muitas vezes em respeito a você eu me calo, em respeito a você eu não falo o que eu estou sentindo. No fim das contas, eu passei 3 anos respeitando ela, né? Ela passou 3 anos me respeitando, né? E nós nos separamos, um acreditando que o outro desrespeitou o outro. Então, quantas incongruências existem nas falas, no dia a dia, no cotidiano das palavras, né? O coaching ontológico visa investigar essa questão linguística com bastante parcimônia, com bastante esmero, né? Com bastante afinco. E é sempre muito surpreendente a gente se perceber que talvez 80% das palavras que a gente use no dia a dia, a gente não sabe o significado dela. Por isso que eu costumo falar, Priscila também, nos cursos dela, a Isla também, né, que o coaching não tem nada de novo, né? O coaching é um movimento que se estabeleceu de uma forma bastante contundente no mundo corporativo de alguns anos para cá. Isso é bacana porque está levantando as questões éticas num mundo que muitas vezes é um mundo cheio de certezas, né? Mas Sócrates já fazia coaching há 400 anos antes de Cristo, né? Na medida que ele inquiria os seus interlocutores para tentar entender a partir de quais fundamentos eles afirmavam determinadas coisas, né? E quanto mais a pessoa pergunta, quanto mais a pessoa te questiona, quanto mais a pessoa quer entender os fundamentos da tua opinião, muito provavelmente isso vai nos deixar em maus lençóis, né? Porque somos como papagaios, né? A gente vai repetindo coisas que nos foram ensinadas e que muitas vezes não passam por um senso crítico, por um crivo um pouquinho mais apurado. Então, o coaching ontológico, toda essa história, é para falar que coaching ontológico não acredita em essências imutáveis. Acredita que podemos nos refazer a todo momento e nos refazemos na linguagem. Como Jean-Paul Sartre, né, com seu existencialismo, que falava, primeiro a gente vive, né? Primeiro vem a existência, primeiro vem as nossas relações com o outro, com a vida. Primeiro a gente vai tentando se adequar a diversos locais e vai vendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Primeiro vem a existência e depois vem a essência. E a essência ela é fundamentalmente uma essência comunicacional, uma essência linguística, uma essência conversacional, uma essência pautada nas palavras. Coaching ontológico parte do seguinte princípio: se você está agindo de uma determinada maneira e não está atingindo o resultado que você espera, na esmagadora maioria das vezes, vem algum palpiteiro e fala para você agir de outra forma. E você age de outra forma. É um aprendizado, só que é um aprendizado de laço simples. O aprendizado pode ser um pouquinho mais contundente a partir do momento que você se questiona.
sobre os teus próprios juízos, sobre o porquê que você está agindo daquela maneira, sobre o que faz você sempre repetir determinadas ações na tua vida com vistas a atingir resultados diferentes. Einstein já falava que isso era sinônimo de loucura, né? A partir do momento que você começa a questionar teus pressupostos, que você começa a rever teus pontos de vista, que você começa a analisar os teus juízos e buscar uma fundamentação linguística para os teus juízos, você já está numa aprendizagem um pouco mais elaborada, né? Cris Argyris, Rafael Echeverria, Fred Kaufman chamam essa aprendizagem de laço duplo, quando você para e fala, afinal de contas, o que está acontecendo? O que eu quero? Como que eu estou agindo? Quem eu sou hoje? Quem eu quero ser amanhã? Né? E de tanto agir dessa maneira, você pode automatizar no teu cérebro a capacidade de sempre refletir em termos linguísticos antes de agir, né? E a partir daí você vai ter uma aprendizagem de laço triplo, quando essa maneira de agir se torna automatizada, porque você criou um hábito cerebral, né? Só que para aprender a gente demanda muito tempo, né? O cérebro ele é um local muito plástico, é um local dinâmico, é um local que você tem novas aprendizagens a todo momento, mas isso demanda tempo, né? E a aprendizagem verdadeira é aquela que cria hábitos salutares. A gente vai falar um pouquinho também no nosso curso, durante esses 7 meses, sobre neurobiologia. Carol, bem-vinda. Se vocês quiserem fazer perguntas, estejam à vontade. A Inês está colocando ali o nome de alguns livros que eu estou citando para vocês. Eu tenho outros livros que eu queria dar uma dica para vocês também. Tá? Então, olha só. 2 livros do Rafael Echeverria, Ontologia da Linguagem, que conta essa historinha que eu contei para vocês agora, de uma forma bastante elegante. Infelizmente, a gente ainda não tem a tradução para o português desse livro, mas eu particularmente acho que é fácil ler em espanhol. É uma leitura relativamente simples, ele escreve gostoso, e ele fala das bases teóricas desse curso que a gente vai estar vendo. Tem um outro livro muito bacana também, que é O Observador e o Seu Mundo. A questão do observador também é um ponto nevrálgico no coaching ontológico. Somos observadores muito particulares do mundo. Vocês já pararam para pensar? Aquilo que eu observo do mundo, ninguém mais observa, né? Spinoza falava que nós somos ilhas afetivas, porque os meus afetos, as minhas emoções, elas não são compartilhadas, em hipótese alguma. Berkeley falava que somos ilhas perceptivas. O filme que eu vejo no decorrer da minha vida, pensa bem como é bacana isso. O filme que eu vejo no decorrer da minha vida, ninguém mais vê, né? Estamos agora na mesma sala, eu, o Carlos, a Inês, a Natália, né? Mas o filme que eu estou vendo, eles são meus personagens, né? E o filme que eles estão vendo, eu sou o personagem dos filmes deles. Então, eu sou também uma ilha perceptiva, né? Somos ilhas perceptivas, somos ilhas cognitivas, o que eu penso ninguém tem acesso, somos ilhas afetivas. Logo, somos observadores muito particulares do mundo, né? E o coaching ontológico, ele quer, muitas vezes, nos auxiliar a sermos observadores diferentes dos fenômenos da realidade. Não que a forma como você observe o mundo não seja uma forma lícita, digna e que mereça respeito, mas muitas vezes você está passando por um dilema na tua vida, você está passando por algum tipo de dificuldade ética, com dúvida de como agir, mas você está olhando para somente um ponto. Você se acostumou a ser um observador muito peculiar de mundos que te rodeiam. E sempre é possível você observar os mundos que te rodeiam de infinitas maneiras. Então o coaching ontológico, por intermédio das perguntas, ele vai te provocar a observar o mundo através de outras lentes, através de outros filtros. Por falar em filtros, temos o filtro biológico, meu cérebro é um, o cérebro da Inês é outro, o cérebro do Carlos é outro, e esse filtro ele já é suficiente para fazer com que percebamos o mundo de maneira completamente distinta. A gente tem outros filtros, que é a sociedade, né? A gente tem a história pessoal, que também é um outro filtro, né? E não só a questão dos filtros é importante,
quando falamos de liderança, quando falamos de decisão do cotidiano, como também analisar que a vida da gente ela é extremamente complexa. Pensa bem, se eu for agora aplicar uma prova para vocês, eu vou ter um dilema, afinal de contas, quanto que vale a prova? Né? Terminou o Hangout, né, e eu vou ter que dar uma notinha para vocês. Beleza, faço uma prova com base nisso que eu falei, né, e eu tenho aqui as respostas das perguntas que eu fiz. Fica fácil para mim decidir se a prova de você vai valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 pontos. Agora, já parou para pensar quanto vale a tua vida? Né? Para você decidir uma vida que seja digna, que seja bacana, a mais atraente das vidas, você não tem uma vida ideal. Você não tem uma vida nota 10 do teu lado. Né? E não só não tem uma vida nota 10, como também, como nos diz Edgar Morin, né, a ética ela é de uma grande complexidade. Ela nunca pode ser tabelada. Edgar Morin escreveu um livro supremo, na realidade 6 livros, chamado Método. O 6º livro, ele fala de ética. E ele fala o seguinte, olha só que bacana, talvez você vá se enxergar no exemplo dele. Né? No dia a dia, quando nós temos que decidir a vida boa, a vida que vale a pena, né, a vida que você quer investir, muitas vezes você cai em dilemas. Porque você tem a tua ética, a ética enquanto indivíduo, e você sabe o que é bom para você. E você sabe que tipo de vida te faz mais feliz. Mas você também tem a ética do teu clã. E o teu clã é a tua família. O teu departamento, lá na empresa. Né? O teu clã são as pessoas mais próximas. E muitas vezes os valores que regem a decisão da tua vida individual entram em conflito com os valores que regem o teu clã. As pessoas mais queridas e amadas, mais próximas. E depois, Edgar Morin, sociólogo que é, filósofo que é, também nos convida a falar, a pensar sobre os valores da sociedade. Né? Porque a sociedade na qual a gente está inserido também tem determinados valores que guiam e norteiam as nossas condutas. Então, olha só, temos 3 campos distintos de valores e muitas vezes, né, para você tomar uma decisão, você vai entrar em conflito violento. Né, porque o que pode ser bom para você pode não ser tão bom para o clã e pode ser pior ainda para a sociedade. Como que um líder deve agir nessa maneira? Eu não tenho resposta. Acho que nem o Aislan. Acho que muito menos Inês, Carlos, meus companheiros aqui que trabalham com essas questões também. Mas a ideia da gente é problematizar essas questões. Problematizar a maneira, por exemplo, de Habermas. Né? Habermas, filósofo contemporâneo que fala o seguinte, olha, já tivemos tantas propostas éticas, tantas propostas milagrosas de bem viver, que a única coisa que nos cabe hoje, a única coisa que está sob o nosso controle, né, é a gente sentar e conversar, a gente sentar e pactuar, a gente sentar e tentar criar juntos um território conversacional que seja genuíno e aonde a gente consiga falar a mesma língua e decidir hoje a vida que vale a pena ser vivida, porque amanhã a gente vai ter que sentar de novo e a gente vai ter que repactuar, a gente vai ter que fazer novos acordos, a gente vai ter que pensar em novas estratégias de convivência. Eu lembro de Arthur Schopenhauer falando sobre os porcos-espinho, né? Eles são muito parecidos conosco. Às vezes no inverno eles ficam distantes porque os espinhozinhos ferem os corpinhos deles. Né? E quanto mais distante eles ficam, mais frio eles têm. Quanto mais próximos eles chegam, mais eles se maltratam. E chega um determinado momento que eles conseguem encontrar um espaço assim perfeito para que os corpos sejam aquecidos, mas que ao mesmo tempo o espaço não seja tão invadido. Eu acho que é uma metáfora maravilhosa das relações de convivência no dia a dia. Né? Eu sem vocês, eu sem aquelas pessoas que me rodeiam, eu sem o outro não sou ninguém. Já visto aí o Tom Hanks no filme O Náufrago, que quase enlouqueceu quando ficou sozinho e começou a conversar com uma bola
de vôlei. Mas, ao mesmo tempo, Jean-Paul Sartre nos lembra que o inferno são os outros, né? Porque são os outros sempre aqueles responsáveis pelas maiores dores, pelas maiores mazelas. Um curso, então, que se arvora a falar sobre ética, sobre linguagem, sobre coaching, sobre liderança, invariavelmente vai ter que mergulhar nessa complexidade, né? Essa complexidade que é o desafio soberano aí de conviver, né? Mas sem propostas que garantam, né, que você vai ser bem sucedido enquanto líder, enquanto professor, enquanto um consultor, né, enquanto um desenvolvedor de novas maneiras de aprender. O curso, ele é um curso provocativo, ele é um curso fundamentalmente pautado na filosofia, na neurobiologia, né, e que visa conceder algumas competências conversacionais, algumas competências linguísticas, algumas competências para que a gente possa se relacionar de uma maneira um pouquinho melhor. Rafael Echeverria, no livro Ontologia da Linguagem, tem uma frase muito bonita que me marcou muito, que ele fala o seguinte: não existe nada no mundo que vá macular mais a imagem de uma pessoa do que se comprometer a fazer alguma coisa e não fazer essa alguma coisa, né? Muito provavelmente você deve ter já lembrado de alguém que se comprometeu com você e não cumpriu. E como isso fere a confiança, como isso fere as relações. Nada que não possa ser transcendido, é claro que pode, né? Mas muitas vezes não levamos muito a sério esses atos da fala, que o filósofo John Austin já tinha nos apresentado aí no início do século XX. A gente vai investigar as maneiras como a gente faz pedido, a maneira como a gente faz declarações, afirmações, a maneira como a gente interpreta o mundo, a maneira como a gente dá feedback. Então, todos os atos da fala vão ser trabalhados no decorrer desses 7 meses, que eu espero que vocês estejam conosco, né? Alguns outros livros que eu acho que são importantes falar para vocês, né? De algum tempo para cá, no mundo, tem havido uma redescoberta da filosofia, cafés filosóficos, bate-papos filosóficos, só que a filosofia voltada para a vida, para as questões do cotidiano. Vai aqui uma dica de um livro muito bacana, Um Café para Sócrates, como a filosofia pode ajudar a compreender o mundo de hoje. Porque tem muita gente ainda hoje que fala, filosofia é uma coisa ultrapassada, que não serve para nada. Mas quando temos dilemas com a família, com o chefe, quando temos, por exemplo, questões de como é que a gente vai querer viver lá no futuro, com essa codificação genética, com o mapeamento cerebral, o que vai poder ser feito, o que não vai poder ser feito. A gente não usa a biologia para responder essas questões, nem a engenharia, nem o direito, a gente filosofa, né? A gente senta e fundamentalmente conversa, coloca na mesa os nossos argumentos, coloca na mesa as nossas formas de raciocinar, de fruir o mundo, de perceber o mundo. E é isso que eu gostaria de fazer com vocês. Tem uma outra dica que eu queria dar para vocês, para aqueles que querem saber um pouquinho mais de coaching ontológico e já ler alguma coisa hoje, tá? Vocês conseguem na internet uma tese de doutorado muito bacana, tá? Que é da Sônia de Oliveira Braga, o coaching ontológico como um instrumento de desenvolvimento de equipes de trabalho. Os livros do Rafael Echeverria você vai ter que solicitar, só vende no Chile, vai demorar um tempinho, mas essa tese é uma tese muito bonita, muito bem escrita, orientada pelo Dr. Gentil José de Lucena Filho, né, que é um grande coach ontológico também, né, e você consegue no YouTube facilmente, né. Lumarinoff, Pergunte a Platão, né, é um livro gostoso, né, e que fala sobre a filosofia aplicada ao dia a dia, aos questionamentos do dia a dia. Lumarinoff também é um filósofo que trabalha como terapeuta, mas ele não faz filosofia clínica, ele faz aquilo que é chamado de filosofia praxis, né? É uma filosofia que nasceu na Alemanha e que visa ajudar as pessoas a pensar os seus dilemas existenciais. Então, vai mais uma dica aqui. Tem um outro filósofo importantíssimo, que a gente vai falar bastante, que ao mesmo tempo fala de filosofia, fala de cérebro, e fala de mente, e apresenta questões assim extremamente exuberantes, que é o John Searle. Tá? O John Searle tem esse livrinho aqui,
super fininho, e que ele condensa praticamente todo o trabalho dele. Ele começou como filósofo, depois ele foi para a filosofia da linguagem, e a filosofia da linguagem invariavelmente flerta com a questão da mente, e quando a gente fala de mente, a gente não pode deixar de falar de cérebro. É difícil achar, mas é uma leitura muito bacana, muito agradável, muito gostosa. Quem quiser saber um pouquinho mais, agora fazendo uma divulgação, um pouquinho mais do curso que vai começar em Salvador agora dia 11, né? E esse curso vai ser conduzido por mim, pela Pri, que está lá em Salvador, né, Pri? Estou te vendo aqui, infelizmente você não pôde estar aí com a turma conversando, mas estamos de coração aqui, né? Dia 11 e dia 12 o curso começa aí em Salvador, são 7 meses, né? O curso vai ser conduzido por mim, pela Pri e pelo Aislan também, que de vez em quando vai aparecer por lá, para nos presentear aí com alguns pontos de vista de outras formas do saber, né? No dia 22 e 23 de agosto, a gente começa o mesmo curso aqui em São Paulo, né? Curso de formação em coaching ontológico, em liderança e em ética aplicada, né? Alguma pergunta? Inês, tem alguma pergunta? Estão tranquilos? Né? A Inês, quer me fazer alguma pergunta, você? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Pri, está em Salvador? Sim, eu tenho. A Inês tem alguma coisinha? Vai perguntar para nós aqui. Olha só, quando você pensa em termos de público-alvo para o curso, o que uma pessoa que vai para esse curso pode esperar como um retorno, e se pode, imediato? Tipo, eu saio, são vários módulos, eu saio do primeiro módulo e posso fazer alguma coisa com isso? Eu preciso esperar 2 ou 3 módulos? Eu tenho que esperar até o fim do curso para ter algum benefício prático na minha vida com esse curso? Legal. Gente, eu não sei se vocês ouviram a Inês, será que deu para ouvir? Está gravado de qualquer forma. A Inês é sempre muito prática, né? Eu acho bacana isso, que eu sou acadêmico, eu fico aqui filosofando. É claro, no curso eu proponho inúmeras práticas, né? Mas geralmente eu acabo me perdendo aqui em 1 hora que eu fico acadêmico demais. Então, o que esse curso pode trazer de benefício para aquele que está com vontade de fazer? Bom, eu sempre falo que o curso ele traz um benefício de autodesenvolvimento, porque é impossível você participar desse curso e não ter um ganho de autodesenvolvimento, e não começar a conhecer um pouquinho melhor você. Esse autodesenvolvimento, ele acaba refletindo invariavelmente nos teus relacionamentos, no dia a dia. O relacionamento com a família, o relacionamento com os amigos mais próximos, porque você começa a colocar em xeque alguns automatismos teus, alguns comportamentos automáticos. Então, particularmente, eu acho que, em primeiro lugar, o curso de coaching ontológico, de liderança e de ética aplicada, ele vai trazer um benefício muito rápido no que diz respeito à melhora das relações mais próximas, né? Nesse clã que o Edgar Morin chama, a família, os amigos mais próximos, as pessoas no trabalho. Em contrapartida, eu acho que quando a gente olha para a linguagem com um olhar mais parcimonioso, com um olhar mais atento, invariavelmente a gente vai melhorar a comunicação no nosso trabalho. Se você é um profissional do direito, se você é um professor que ministra aula, se você trabalha com comportamento humano, se você lida com gente e gosta de pessoas, eu acho que essa melhora nos relacionamentos ela é muito rápida e é patente. E por último, mas não necessariamente menos importante, pode ser o início de uma profissão paralela ou quem sabe até de uma nova profissão para você, né? Atuar como coach de equipes, como coach de grupos, atuar como coaching de maneira formal ou de maneira informal. Se você é um líder, você pode utilizar todas essas vivências no teu dia a dia, no teu cotidiano. Então, particularmente, eu acho que esses são os 3 benefícios, né? Autoconhecimento, melhora nas relações mais próximas, melhora na tua competência que você já tem no teu trabalho, no teu dia a dia,
né, naquilo que você já exerce. Se você lida com pessoas, se fala com pessoas, muito provavelmente isso vai agregar na tua profissão e pode ser o primeiro passo para uma nova profissão. O coaching não é uma profissão regulamentada, né, o coaching você vai adquirindo essas informações fazendo cursos como esse, fazendo pequenas formações. Isso não significa que daqui a um tempo ele não possa vir a ser regulamentado, mas para isso você vai precisar que gradativamente ele entre dentro das universidades e ele seja principalmente fiscalizado pelos órgãos de educação. Porque se coaching é aprendizagem, eu particularmente defendo que o MEC deveria se incumbir de legalizá-lo, de normatizá-lo. Estamos um pouquinho longe ainda disso, né? Então a gente vai ter que aprender a fazer coaching com esses cursos mesmo, que são cursos mais de extensão, que são cursos abertos, e que o próprio Ministério da Educação e Cultura chega e fala, a gente não dá conta de normatizar todas as competências que existem por aí, por isso a gente precisa que esses cursos livres eles sejam ministrados. Para quem quiser saber um pouquinho mais da minha formação, entra no currículo Lattes, tá? A formação da Priscila e do Aislan está no site, tá? No site deles, da Raiz Desenvolvimento do Ser, e eu me coloco absolutamente à disposição de todos vocês para sanar dúvidas que porventura tenham ficado. Tá? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais alguma perguntinha, Inês? Eu acho bacana você falar o site da raizdesenvolvimento.com.br/coaching. Então, mais uma vez, raizdesenvolvimento.com.br/coaching. Vocês vão ter todas as informações que vocês precisam, né, sobre os cursos que se iniciam agora em Salvador, dia 11 e 12, né, e dia 22 e 23 de agosto, aqui em São Paulo. Né? Mais alguma dica? A gente encerra com o vídeo que já dá algumas dicas bacanas de coaching ontológico. Bom, quem participou, fica aqui meu abraço. Tá? Abraço ao Aislan, que está aí nos assistindo em Salvador. Abraço à Priscila. Né? E mais uma vez um agradecimento para esses dois maravilhosos amigos que eu tenho, a Inês e o Carlos, né, que de vez em quando me salvam desse terror da tecnologia. Né, que eu até sei ligar o computador, mas a partir daí eu fico um pouco perdido, eles precisam me ajudar. Foi um prazer estar com vocês, obrigado.